um ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente como teu Deus, e andes humildemente como teu Deus. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Começando com uma pergunta, sempre eu gosto sempre eu gosto de fazer a gente pensar um pouco enquanto reflete a mensagem. Eu queria perguntar: com quem você tem andado? Ou como você tem se apresentado ao Senhor? Você pensa. Começo essa mensagem. O Senhor é um Deus de relacionamento. Deus, desde lá do Gênesis, quando Ele cria o homem, a intenção dele é ter relacionamento conosco, ou com o homem que Ele criou. Mas toda a história, como a gente conhece, foi interrompida pelo pecado. O pecado entra no mundo através do homem também. Rompe-se esse relacionamento com Deus. Deus, a gente sabe que todas as tardes vinha para ter com Adão, conversar, ter esse relacionamento. Conosco não é diferente. Deus não abre mão do nosso relacionamento com Ele. E aí eu lendo esse texto, meditando em cada versículo, Deus usando o profeta Miqueias, a gente vai ver que ele profetiza ali quase ao mesmo tempo de Isaías. E Deus usa ele nessa passagem, a partir do versículo 6, com essa pergunta: como me apresentarei ao Senhor? Ele vai dando alguns exemplos. O primeiro exemplo ele já cita: será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros, ribeiros de azeite? Mas a mesma palavra lá em Mateus vai dizer, em Mateus 9,13, vai dizer: misericórdia quero e não sacrifício. Ele vai dando, seguindo com os exemplos, e a gente começa a imaginar: será que se eu fizer isso, será que eu fizer aquilo, como que eu vou alcançar a graça de Deus? Como que, o próprio Miqueias disse, como eu vou, no 6, como me apresentarei ao Senhor, inclinarei dantes desse Deus excelso. Não sei se vocês param para pensar, mas de vez em quando parece que a gente está naquele modo desligado, né? As mulheres acham que a gente está em Nárnia, mas às vezes os nossos pensamentos viajam e começam a se perguntar: como que Deus me amou, cheio de falhas? Como um Deus tão grande olhou para mim um dia e me resgatou? Eu não sei se passa pelo pensamento dos irmãos, mas de vez em quando eu fico imaginando o tamanho do nosso Deus, a grandiosidade dele, o tamanho da obra que ele fez.
das obras das suas mãos. Começa a imaginar, mas por que eu, cheio de falhas, tão pequeno, e o Senhor é tão grande, como eu vou me apresentar perante Ti, Senhor? E no decorrer do texto, será que eu praticando a justiça? Aí Isaías vai dizer que, Isaías 64:6, ele vai dizer que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E mais uma vez, a gente vê que as nossas próprias mãos não tem como chamar a atenção desse Deus tão grande. Mas, Senhor, será que as minhas ofertas, como eu já disse aqui, já citei também Mateus 9,16, Ele não quer os nossos sacrifícios. Misericórdia quero, e não sacrifício. Por aí a gente vê, eu viajo bastante, acho que alguns irmãos aqui já devem ter prestado atenção. Tem gente que anda por vários e vários quilômetros para acessar alguns lugares que disse que aconteceu algum milagre. Alguns lugares que eles acham que tem alguma gruta milagrosa e assim por diante. De vez em quando a gente encontra um pessoal aí pela madrugada, caminhando em sacrifício, querendo oferecer ou chamar a atenção de Deus com as suas obras, andando por quilômetros, subindo escadas de joelho. E Deus, mais uma vez, vai dizer: misericórdia quero, e não sacrifício. Será que ao apresentar o meu primogênito pela minha transgressão, o próprio Miqueias dizendo, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Não, também. Será que com obras, a gente vai ver em Efésios 2:9, que as obras, que não seja por obras também a nossa salvação, para que ninguém se glorie, que não seja por nada que nós venhamos apresentar o Senhor, pelas forças das nossas mãos, pela voz bonita que entoamos os hinos, pela pregação mais linda, cheia de palavras que às vezes vocês nem vão entender. Também não. A gente esquece que antes mesmo da palavra sair de nossa boca, Deus já sabe o que vamos dizer. Não tem nada que impressione o nosso Deus. Ele já sabe de todas as nossas ações antes mesmo de fazê-las. Mas o que me chamou a atenção foi o último versículo. Foi o que Deus responde para Miqueias. Não sei se vocês prestaram atenção. E o próprio Deus fala: ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. 3 coisas. Pratique a justiça, ames a misericórdia. Praticar a justiça conforme o Senhor nos pede. Ame a misericórdia. A misericórdia, eu já citei aqui no Mateus 9,16. Misericórdia quero, não sacrifício. Qual misericórdia? Se a gente for para o dicionário, tem
o sentido da palavra, mas a misericórdia que Deus quer de nós é que amemos o nosso próximo, se colocar no lugar do nosso próximo, estender as mãos nas dificuldades, colocar o ombro debaixo quando tudo está caindo. A misericórdia de o dia que alguém precisar que você estenda a mão, você estenda a mão. Aqueles que estão aqui dentro, não, aqueles que estão lá fora também. Pratique a misericórdia do Senhor. E a pergunta que eu disse: com quem você tem andado? Então, não sei se deu tempo de você pensar, mas a parte que mais chamou a atenção foi esse final: e andes humildemente com teu Deus, além de praticar a justiça e a misericórdia. Deus está dizendo: eu preciso que você ande comigo em humildade. Como assim? Eu disse que Deus é um Deus de relacionamento. Relacionamento tem que acontecer por no mínimo 2 pessoas. Não tem como eu me relacionar comigo mesmo. Às vezes a gente conversa um pouco sozinho. Acho que é normal. Mas um relacionamento tem que ter pelo menos 2 pessoas. E às vezes a gente entra em alguns relacionamentos que não agradam a Deus. Tem um ditado que diz: me direis com quem andas, que eu direi quem és. E tem um pouco de verdade, Valmir. Porque dependendo do amigo que anda com a gente, os jovens aí na escola, principalmente, adolescentes, tudo aquilo que foi ensinado dentro de casa para não fazer, não vai naquele lugar, não faça isso. Vem um amigo de fora com outros costumes e acaba se infiltrando em tudo aquilo que a gente ensinou, e tudo vai por água abaixo. O povo de Israel, a gente vai ver que Deus queria um relacionamento com eles. O próprio livro, todo o livro de Miqueias vai falar da Deus corrigindo o povo, tentando colocar o povo na linha. Mas alguns costumes dos outros povos entravam no meio desse relacionamento e afastava da presença de Deus. Deus falava para não servir a outro Deus senão Ele. Para não buscar relacionamento com o povo de fora. Na hora que Deus via, eles já tinham se relacionado com o povo de fora. Os deuses estranhos já tinham entrado dentro da tenda, dentro do povo. E tudo ia por água abaixo. Deus precisava corrigir tudo de novo. Falar com o povo. Com a gente também é assim. Às vezes começamos a nos relacionar com amizades de fora. Não é proibido, mas a gente tem que influenciar aquele que não conhece. Não lá de fora influenciar a gente que está aqui dentro. Não é proibido, porque precisamos ir lá fora, trabalhar, levar a palavra. Não tem como viver só aqui dentro, fechados num grupo. Mas tem alguns relacionamentos que acabam afetando a nossa vida com Deus. E
Deus está falando assim: eu não quero sacrifício de vocês, eu não quero holocausto, eu não quero religiosidade, que vocês venham em todos os cultos só meramente por vir, mas o coração não está aberto para adorar. Ele está falando: eu preciso que vocês pratiquem a justiça, amem a misericórdia, que vocês aprendam a amar a dificuldade dos teus irmãos e pratiquem a misericórdia, para que quando você precisar, também vai ser usado de misericórdia contigo. Mas o máximo aqui, ele está dizendo: ande humildemente comigo. Eu preciso que vocês andem comigo, para vocês entenderem o que eu quero para vocês, o que eu tenho projetado para vocês. Por que andar humildemente? Eu parei para pensar, mas por que andar humildemente com o Senhor? Sabe por quê? Quem não é humilde não reconhece o que Deus quer dele. Ele acha que ele é autossuficiente, o que ele fizer, Deus tem que assinar embaixo. Eu falo o que eu tenho de falar e depois eu peço perdão. Eu faço o que eu tiver de fazer, depois a gente resolve. E Deus está falando: fica debaixo da minha potente mão. Não revida não. Anda em humildade, aprende a obedecer a palavra. Aprenda a obedecer àquele que está acima de você. Às vezes dá vontade de fazer igual Pedro, arrancar da espada mas Jesus vai fazer: Pedro, já foi, vou consertar aqui. Não era para fazer isso, rapaz. Faz algum tempo já que você está andando aqui conosco e não aprendeu ainda. É preciso ter humildade. É preciso ser humilde para entender quando Deus fala assim: agora que você quer brigar, você quer xingar, mas ó, silêncio. Agora que você quer ir para cima, e Deus fala: ó, mas tem gente que faz algum tempo já que não anda com Deus. Aí quando Deus está pedindo para, ó, calma teu coração, foi eu que te chamei. É a hora que ele parte pro braço, tira a espada, corta a orelha do soldado. E já faz alguns dias que ele não anda mais com Deus em humildade. Ter humildade para reconhecer os nossos erros perante Ele. Ter humildade para reconhecer que pecamos sim, erramos, mas chegar perante Ele e falar: Deus, eu não abro mão de andar contigo, do nosso relacionamento. Me perdoa, eu errei. Eu escutei um conselho errado de um amigo. Eu segui um exemplo errado de um irmão. Mas humildemente eu venho a teus pés. Quero voltar atrás, quero pedir perdão. Quando a gente não escuta mais a voz de Deus falar conosco,
para de andar com Deus. A gente não tem humildade para reconhecer que não somos nada. A gente para de ter misericórdia. Aquela da Bíblia que eu citei, de apenas ter alguns minutos e sentar com o irmão e escutar a dificuldade dele, tirar alguns minutos do nosso dia para ir revezar com o pastor nas visitas. Falar: deixa comigo, pastor, hoje eu sei que o irmão está passando uma dificuldade. A gente vê a aflição do presbítero Valdemar querendo ir embora logo, e o médico falando: calma, tem algumas coisas para resolver ainda. Os nossos jovens não têm mais paciência de sentar com os mais velhos e escutar tudo que eles passaram, todos os milagres que eles já viveram. Jovem, cada cabeça branca dessa tem um ensinamento para nós. Cada irmão desse com um pouco mais de idade já passou por coisas que nós nem sabemos, e precisamos um dia sentar com eles e ter a humildade de escutá-los. Isso também é exercer misericórdia. Porque tem irmãos que precisam apenas de um abraço, ou de alguém para sentar do lado e ele poder conversar. Ter misericórdia é estender a mão para aquele que necessita. Quantas vezes você fez a sua compra, guardou no armário e não exerceu misericórdia com aquele que não tem? Quantas vezes descarregamos a nossa compra do carro e nem uma oração de gratidão a Deus a gente oferta? Com quem você tem andado? Quem eu tenho andado? Esses dias eu disse, ano passado, para os adolescentes, o primeiro relacionamento que nós temos que priorizar na nossa vida é o com Deus. A partir do momento que priorizamos o nosso relacionamento com Deus, todas as outras áreas da nossa vida vão ser resolvidas. Tão fácil assim não, com dificuldade, mas você está andando com Deus. Enquanto a cura não vem, anda com Deus. Enquanto a vitória não chega, continua andando com Deus. É Ele que está dizendo para nós: não é sacrifício, não é obras da tua mão, nem justiças pela sua mão. Anda comigo. Os problemas vão ser resolvidos no estalar de dedos, não. Mas a gente vai ter um amigo andando conosco. A gente vai ter alguém nos orientando. E quando temos humildade, somos obedientes. Algumas oportunidades nos surgem, mas quando somos humildes para entender a voz do Espírito Santo, se pode ou não pode aceitar, fazemos as melhores escolhas. Priorize andar com Deus. Priorize andar com Deus no seu trabalho.
Priorize andar com Deus dentro da faculdade, dentro da escola. Priorize andar com Deus dentro das suas atividades físicas. Hoje temos irmãos indo na academia, irmãos que praticam algum esporte, corrida. Priorize Deus em cada lugar que você for. Priorize Deus aonde você for. Ande com Ele. Seja humilde em obedecer o que Ele quer para você. Deuteronômio 5:33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais. Ou em outra tradução, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. O próprio Deus fala. Para que andar com Deus, irmão Enéas? Para que tudo te vá bem, para que você tenha vida. Aí Jesus Cristo, nas palavras de Jesus, Ele vai dizer para que tenha vida em abundância. Não é aquela vida sofrida, sem alegria, mas que tenham vida com abundância, para que os seus dias se prolonguem na terra, para que você tenha saúde espiritual, que você tenha saúde física. Mas precisa andar com Deus para termos entendimento do que Ele tem para nós no futuro. Ele tem promessas para cumprir no meio do seu povo. Ele tem promessas para cumprir na sua vida. Ele tem projetos para a sua vida. Tem projetos para a minha vida. E tem alguns dias que eu paro para pensar e falo: eu mesmo saboto os planos de Deus na minha vida. No dia que eu quero parar, no dia que eu falar: não vou orar hoje, para que tanta prova assim? Parar, para que cantar? Deus está falando com você nessa noite. Para que andar com Deus com tantas dificuldades desse jeito? Para que andar com Deus se as coisas parecem que não dão certo? Tem gente que não consegue nem estar todos os cultos, mas ele anda com Deus e Deus fala com ele. Eu não sei se vocês acreditam nessa afirmação, mas Deus ainda fala com a gente. Deus ainda fala com quem anda com Ele. Deus ainda revela sonhos para quem ainda anda com Ele. Deus ainda dá vitórias e faz milagres ainda com quem anda com Ele. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena dedicar e ter um relacionamento com Deus. Vale a pena sofrer alguns ataques, por mais que pensamos que não vamos suportar, mas vale a pena andar com Deus. Que a hora que não tiver nenhum ombro para você chorar, a hora que não tiver nenhum amigo perto de você, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com aquele que te escuta
Enxuga tuas lágrimas e começa a transmitir o que tem aqui dentro que você não consegue falar. Vale a pena andar com Deus. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. O que acontece com Enoque? Ele é levado para o céu com vida. Não passou pelo processo da morte. Já pararam para pensar? Que privilégio. Vários outros homens de Deus que a gente vê na Bíblia andaram com Deus. Mandava parar a chuva, o céu obedecia, as nuvens iam embora, Tadeu. Palavra de um homem. Elias tinha poder? Não. Mas ele andava com quem tinha poder. Moisés tinha poder para abrir o mar, Genivaldo? Não tinha. Mas ele andava com aquele que tinha e que mandava. Moisés, toca o cajado que a água vai abrir. O nosso Deus tem poder para fazer. O nosso Deus tem poder para curar. O nosso Deus tem poder para reverter o quadro da tua vida, da tua história. Mas eu e você precisamos andar com Ele. Precisamos escutar a voz dEle. Mesmo que em dias difíceis. Passam como as chuvas e os temporais passam e vão embora. Tem um dia de sol, tem um dia de bênção, tem um dia de vitória. Possa ser que hoje faz dias que você está na tempestade, faz dias que você não vê o sol raiar na tua vida, mas essa noite é noite de você receber a tua vitória. Quem crê, levanta a mão. Eu creio. Quem anda com Deus aí tem fé que hoje pode ser o dia do mar se abrir. Pode ser o dia de Deus determinar lá na justiça, irmã, e aquele caso ser encerrado e ser ganho. Pode ser que Deus, enquanto nós oramos aqui alguns minutos atrás, Deus já passou lá pelo hospital e visitou os nossos irmãos. Pode ser que agora nesse momento Deus está curando. Eu tenho fé que Deus pode estar te curando nesse momento. Mas é para quem anda com Deus. É aquele que tem a ousadia de ter um relacionamento com Deus. Não é fácil. Está ficando cada vez mais difícil a gente sair aí fora e se revelar como cristão. A gente tem algumas afrontas prontas já. Quando diz apenas um paz do Senhor, Deus te abençoe, você já começa uma luta e uma guerra com as pessoas por aí. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas com hostes espirituais. Que tenhamos humildade para entender que esses irmãos também precisam de Cristo. Vamos se colocar em pé.
pelo. Se alguém quiser vir aqui à frente. Está precisando de um milagre. Quem está precisando algo da parte de Deus, convida a vir aqui na frente. Alguém que precisa de uma cura. Alguém que precisa de uma saída. Pode ser que por essa semana você disse: Deus, não tem mais o que fazer, não tem saída, não tem para onde eu ir. Eu te convido aqui na frente porque tem saída sim. Deus abre porta onde não tem porta. Deus cura enfermidade que o médico disse que não tem cura. Mais alguém, eu espero. Alguém que intercede por um parente, por um filho. Alguém que intercede pela libertação de alguém, também te convida aqui na frente. Alguém que ora pela libertação da família, pela salvação. Eu convido também os obreiros para me ajudar. Estendendo tuas mãos, descendo lá embaixo, fica à vontade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, repreender todo mal nesta noite. Repreender, ó Pai querido, toda doença que assola o teu povo, ó Pai. Todo mal, Senhor querido, em nome de Jesus. Vai embora, ó Pai, nesta noite, toda doença, toda perseguição maligna, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Repreendemos, ó Pai, em teu nome, porque o teu nome tem poder, Jesus, para curar nesta noite. No teu nome há poder, ó Pai, para pessoas serem alcançadas aqui nessa noite. Pai, o teu nome tem poder, Jesus, para fazer, ó Pai, o paralítico levantar, a doença ser curada, meu Deus querido, as causas na justiça a serem resolvidas, em nome de Jesus, ó Pai. A tua igreja clama pelo teu povo, que fez estar aqui, necessita de um milagre, necessita, Senhor querido, de uma porta aberta, necessita de uma libertação, ó Pai, dentro da casa, dentro da família, em nome de Jesus, Senhor. Liberta os cativos, ó Pai, os oprimidos, Senhor, sejam libertos em nome de Jesus, ó Pai. Doenças, vai embora em nome de Jesus. Liberta, ó Pai querido, o teu povo, ó Pai. Nós te pedimos porque o Senhor tem poder, porque o Senhor pode fazer, ó Pai. E nós andamos contigo, Jesus, e nós andamos contigo, ó Pai. É o único que tem